A sociedade civil é basicamente a sociedade toda. Isso de que a gente vem falando aos poucos, que é composto pela união das famílias, pela união das vizinhanças, das paróquias, dos bairros. Sociedade civil, então, é essa ordem social inteira. Ela engloba também a política em senso estrito, a política partidária, mas ela é muito maior do que ela. A nossa reunião aqui, por exemplo, é um ato de política da sociedade civil. Nós aqui estamos fazendo política, não partidária, mas política. Nós aqui estamos pensando o Brasil. Quer dizer, como que a gente pode, a partir dos conhecimentos que a gente recebe da doutrina social da igreja, trabalhar em prol da nossa pátria? A gente está trabalhando aqui. Agora, o clube em que as pessoas vão jogar futebol, o clube em que as pessoas vão jogar tênis ou nadar, ou as crianças vão brincar, também é parte da sociedade civil. Também é parte disso que forma toda essa organização. Por quê? Porque a sociedade civil é composta de todas as interações entre as pessoas. Se eu digo bom dia para alguém na rua, isso é parte da sociedade civil. E esse saudar-se é parte da sociedade civil. Tanto que a gente tem a expressão, né, de agir civilmente, quer dizer, ser educado. Por quê? Porque a etiqueta é uma das regras, das normas de formação de uma sociedade polida, de uma sociedade que funcione. Agora, quem é o senhor da sociedade? Simples, quem é o rei dos reis? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o rei dos reis. Quando Deus criou o mundo, né, pelo verbo tudo foi criado, né, diz o comecinho do Evangelho segundo São João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, tudo foi criado por Nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo foi criado dentro de uma ordem. Então existe uma ordem de todas as coisas que engloba desde a etiqueta até as leis da física, até as leis da química, até as leis do mercado. Tudo isso faz parte de uma ordem de todas as coisas que foi criada por Deus e é mantida por Deus. Agora, dentro dessa ordem, a gente tem um elemento que é capaz de causar desordem. Que elemento é esse? Sou eu, o homem. Por quê? Porque eu, além de feio e careca, sou marcado pelas consequências mentais, psicológicas do pecado original. As consequências físicas são o fato de eu ter doenças. As consequências psíquicas são o fato de eu querer o mal. Todos nós, frequentemente, escolhemos o mal no lugar do bem. Como dizia São Paulo, já citamos aqui, eu não faço o bem que eu quero e faço o mal que eu não quero. Então eu, que sou mal, eu posso fazer essa ordem desandar. Como? Eu levantando daqui, pegando essa bengala, dando uma bengalada na cabeça de uma das mocinhas tão gentis que estão aqui. Ou eu estragando esse DVD, falando uma mentira deslavada que vocês não pegariam, porque não sabem nada. O Papa fulano disse tal coisa. Eu estaria agindo contra a ordem. Essa ação contra a ordem é o pecado. O pecado é o ato desordenado. O pecado mortal é o ato desordenado cometido deliberadamente, conscientemente em matéria grave. Então, o pecado do homem é o que pode causar desordem. O resultado disso é que a sociedade civil, ela, ao contrário da sociedade das formigas ou das abelhas, ou dos passarinhos que voam em formação tão perfeita pelos ares, a nossa sociedade de homens é a sociedade que pode se colocar fora da ordem. E é o que acontece num país que, como o nosso, tem uma forma degenerada de governo. E é o que acontece quando a gente tem, como em qualquer lugar do planeta, pessoas agindo
em função de seus interesses pecaminosos. Pessoas tentando levar vantagem. Pessoas tentando arrancar as coisas dos outros, enganar os outros, roubar os outros. Então a sociedade civil, ela é única dentre todas as sociedades, por ela ser uma sociedade de homens, ela ser uma sociedade de gente que não vai necessariamente fazer a coisa certa. Mas ela também está sob o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis. Então, o que acontece? Qual deveria ser a função do Estado? Que ele não cumpre, no nosso caso, né? Seria tutelar os direitos das pessoas. Seria não deixar roubar, não deixar matar, não deixar enganar. Função do Estado seria essa. Ele tutelar os direitos. Ele garantir que você pudesse dormir com a janela aberta. Ele garantir que um criminoso, um assassino, não continue espalhando terror pela cidade. Ele garantir que o seu filho não vai ser abordado por um vendedor de crack, na hora que ele deveria estar aprendendo a ler e escrever. Resultado: a gente tem que trabalhar dentro da sociedade civil para que o senhorio do Rei dos Reis seja reconhecido e para que o Estado exerça a sua função principal de tutelar os direitos das pessoas. O Estado, ele não é para mandar em ninguém, ele é para mandar naquele que se levanta contra a ordem e mandar parar, não programar a vida dele inteira. Mas o Estado, ele deve intervir quando alguém viola essa ordem. Ele deve punir o criminoso. Ele deve garantir que seja feito um julgamento justo de um acusado. Ele deve, em suma, garantir que não haja injustiça sendo cometida contra as pessoas. No nosso caso, no Brasil, por exemplo, agora, como a legislação, na prática, não pune mais nem o furto, nem o uso de drogas, os viciados sustentam o seu vício com o furto. Resultado, as casas, hoje em dia, parecem fortalezas. Não tem brecha, não tem nem... Antigamente, a casa tinha muro. Hoje em dia, a casa tem muro e teto no jardim, para não ter por onde entrar. Por quê? Por medo. Porque o Estado não está cumprindo sua missão. Então, muitas vezes está acontecendo, e vai acontecer cada vez mais, a não ser que isso mude, de pessoas tentarem tomar a justiça em suas próprias mãos e exercer o que é a função do Estado, linchar o sujeito. Ora, o que está acontecendo aí? As pessoas tiveram seu direito violado ao serem roubadas, mas estão violando o direito a um julgamento justo daquele acusado, ao linchá-lo. Por que isso está acontecendo? Por uma falha do Estado, que está permitindo aquela violação pelo furto, em primeiro lugar. Então, o resultado é que, como eu falei, havendo pessoas que queiram fazer essa missão heróica de entrar na política, trabalhar dentro da política partidária, etc., uma coisa que elas devem ter sempre em mente, porque a gente não vai mudar a lei nenhuma, a não ser que a gente seja deputado. O que eles devem ter sempre em mente é que há uma ordem de todas as coisas. E o senhor de toda essa ordem de todas as coisas, que inclui as leis da física, da biologia, do mercado, é nosso Senhor Jesus Cristo. Esse senhorio dele deve ser reconhecido. Isso não quer dizer botar uma placa na entrada da cidade. Que botaram em Sorocaba uma placa lá, essa cidade do Senhor Jesus, aí foi outro, pichou. Placa não é nada, essa cidade é de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo, o universo é de nosso Senhor Jesus Cristo. Placa não serve para nada. O que é reconhecer o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo é garantir que a gente possa dormir de janela aberta. É garantir que a gente possa beber água pura. É garantir que a gente possa andar pela rua sem medo.
Isso é reconhecer o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. É garantir, em suma, fazer com que o Estado garanta os direitos das pessoas, das famílias, das organizações. E da pessoa até o Estado, de mim até Brasília, tem milhares de níveis. A gente viu isso, né? A gente falou tanto da família, da vizinhança, do bairro, da paróquia. Tem milhares de níveis. Alguns desses níveis são organizações pequenas. Por exemplo, eu estou montando uma banda com os amigos meus. Isso é uma organização da sociedade civil. Alguns desses são um pouco maiores. Eu dou aula na universidade. É uma organização da sociedade civil. Eu frequento uma paróquia, é uma organização da sociedade civil. Eu ajudo um orfanato, é uma organização da sociedade civil. Todas essas organizações devem desempenhar o seu papel de fazer reconhecer o senhorio dos reis e dos reis. Cada um ao seu modo. Cada uma da maneira como ela consegue trabalhar. O que é possível a mim como pessoa fazer? O que é possível a minha bandinha fazer? O que é possível a minha universidade fazer? O que é possível o meu clubinho de futebol fazer? A gente tem a nossa responsabilidade pessoal e também participamos da responsabilidade social de todas essas organizações sociais às quais pertencemos. Elas são muito mais importantes do que um partido político. Um partido político, teoricamente, no papel, seria uma organização da sociedade civil que tem uma determinada ideia de como solucionar alguns problemas e que, por isso, procura colocar em prática essa ideia, alcançando posições de poder, na teoria. Na prática, um partido político é um segmento de um grupo todo coeso, que todo tem as mesmas ideias, todo tem os mesmos interesses, que procura convencer as pessoas pela beleza do candidato ou pela lábia dele, a elegê-los para que eles possam distribuir benesses pelos amigos deles e assim se perpetuar no poder. Então, um partido político, em termos de organização social no Brasil, é a mesma coisa que nada, porque ele não organiza nada, ele só destrói. A gente não tem partidos que estejam tentando construir alguma coisa. Se tem, então, são tão pequenininhos que se veem forçados a trabalhar, a vender tempo de TV para os outros, ou seja, entram na curriola. As regras praticamente impedem a formação de partidos novos. Então, resultado, no nosso país, é heróico um cristão se meter na política. Por quê? Porque ele não vai conseguir fazer nada, ele vai estar trabalhando contra uma oligarquia que nos domina. Isso é ruim que ele faça? Não, é ótimo, mas a gente não pode cobrar heroísmo de ninguém. A gente pode cobrar, sim, das pessoas que elas exerçam sua responsabilidade básica, mas não pode cobrar heroísmo. Não pode chegar para ninguém, vai, seja um herói que é a sua obrigação. Então é ótimo que haja essas pessoas que têm essa coragem, que têm uma vida de oração profunda, que passam todo dia, pelo menos 1 hora, rezando o Santo Rosário na frente do Santíssimo Sacramento de joelho para conseguir ter forças de combater aquilo. Porque é uma podridão, é se jogar na cova dos leões. Mas as outras organizações da sociedade civil, a bandinha, a universidade, a paróquia, o grupo de senhoras que se reúne para jogar cartas, o pessoal que vai jogar futebol, do casados contra solteiros, todos esses podem e devem agir e têm uma capacidade de ação, por não serem tolhidos pela burocracia, por não fazerem parte de uma curriola, tem uma capacidade de ação que acaba sendo muito maior do que a de um partido político. Por exemplo, uma coisa que é extremamente comum hoje em dia é motoclubes, clubes de pessoas que se reúnem para viajar de moto. Eu não faço parte de nenhum, mas eu conheço gente que faz. No Natal distribuam presentes para as crianças. Por quê? Porque é muito legal, as crianças acham muito legal ver chegar aquele monte de motos fazendo barulho, com sacos, com presentes para elas. É uma alegria tão grande para as crianças pobres.
E um custo tão pequeno, que é de se pensar por que mais gente não faz, né? Do mesmo modo, o pessoal que vai jogar bola pode fazer alguma coisa. Nem que seja consertar aquele campinho, arrumar uma trave nova, para as crianças que vão jogar bola em outra hora poderem se divertir mais. Né? Quer dizer, cada organização da sociedade civil pode e deve procurar fazer o bem dentro da sua capacidade, procurar agir em prol daqueles princípios que a gente viu, daqueles valores que a gente viu. Trabalhar para o bem comum, dentro do princípio da subsidiariedade, da solidariedade, com caridade, com justiça. É a nossa responsabilidade. Nós somos chamados a fazer a nossa parte, como pessoa individual, como família. Né? Uma família pode ajudar. Nem que seja, por exemplo, ajudando a tomar conta dos filhos da outra moça. Tantas coisas pequenas, mas de grão em grão, galinha enche o papo. Trabalho de formiguinha, mas é assim que o mundo muda. Cada um fazendo a sua parte, pelo exemplo, contagiando os outros. Então, a sociedade civil, ela é composta dessas milhares de organizações, desde a sua célula menor, que é a família, até organizações que reúnem todas as pessoas, como, sei lá, uma organização dos estudantes, União dos Estudantes, o Exército, com 200 mil soldados, são organizações de sociedade civil. Não importa se é partidário ou não é partidário. Na verdade, o partidário, hoje em dia, consegue mexer menos do que o não partidário. Porque o não partidário não está tolhido por tanta burocracia, por tantas regras, não faz parte daquela curriola, não tem que prestar contas do dono de empreiteira, não tem que conseguir enganar os outros para ganhar a eleição. Resultado é que uma empresa, que é uma organização de sociedade civil, uma família, uma bandinha de rock, todo mundo pode e deve assumir a sua responsabilidade e fazer a sua parte.